Porque a galera adora dizer que o fascismo é de esquerda. Engraçado que quando aparece um fenômeno fascista, quem é que se cola com os fascistas? Na primeira oportunidade. Todos os liberais. E se eu disser aqui que o Javier Milei perdeu a eleição na Argentina? Vocês vão achar que eu estou vivendo numa realidade paralela? Ou então não estou querendo reconhecer a vitória porque eu estou chateado com ela? Bom, primeiro que, obviamente, eu acho que ele era o pior candidato, mas o que acontece na Argentina não me toca tanto assim a ponto de me entristecer. Eu explico porque ele perdeu. Antes, claro, eu destaco, no resultado das urnas, ele obteve 55,6% dos votos, a quase totalidade já apurada. E o Sérgio Massa, 44,3%. Mas eu afirmo desejar. Milei já cometeu um estelionato eleitoral antes de tomar posse. Tudo aquilo que ele propôs e que o fez irromper na cena política argentina com uma grande novidade, falando contra as castas da política, tudo aquilo é letra morta, nada daquilo vale. Tá, mas só um pouquinho, tudo bem. Não vou discordar aqui de Reinaldo, mas vamos entender uma parada, né, gente? Isso era o lógico, né? Isso era o óbvio, né? Tinha outro caminho? Não, não tinha. A gente sabe que tudo aquilo é bravata, né? Bravata. No mundo real, todo político que está em vias de vencer uma eleição burguesa dessa magnitude, né, de um país, vai ter que governar com a casta. Então, Reinaldo não está errado, mas o que a gente tem que chamar a atenção aqui é que é sempre assim, tá? Dois caminhos. Ele não completa 6 meses de governo, e eu acho pouco provável que isso aconteça, né? Seria no sentido dele tentar levar ao cabo parte, pelo menos, daquilo que é mais amalucado do seu programa do primeiro turno. Se ele tentar levar a cabo parte daquilo que ele falava, já era. Meio ano, paralisia na economia, onda de protestos, ele se desconstitui completamente politicamente e baila, cai fora. Ou aquilo que eu acho mais provável, seria outra opção, que é a que eu acho mais provável, que é, ele não vai ser tão radical não, ele sabe que ele ganhou a eleição com o apoio dos macristas. Uma outra questão que eu quero ver se o Reinaldo vai avaliar aqui é o erro estratégico do peronismo, tá, com o Sérgio Massa, que é um liberal, tá? Na melhor das hipóteses, um social-liberal, ministro da Economia de um país que convive com 150% de inflação. Qual a chance de dar certo, gente? Uma das coisas que a gente tem que entender é algo que a minha avó dizia. Quanto mais a gente se abaixa, mais a gente mostra a bunda. Não é isso? E a esquerda, nessa de sempre contemporizar, de tentar capturar o voto do liberal, etc., vai caminhando para a direita. Não é isso? O peronismo, que já foi uma força trabalhista interessante na Argentina, né? Claro, com as limitações todas que a gente sabe que são inerentes ao trabalhismo, mas sim, faz uma opção extremamente rebaixada para um candidato governista que tinha o fardo de carregar uma inflação de 150%. Quando o que me parece ser algo muito mais razoável se apostar no oposto. Então, se o Milei é o cara que explodiu justamente por fazer um discurso da extrema-direita, tentando cooptar a insatisfação com o establishment, vamos também tentar cooptar essa insatisfação, porém, pela esquerda. Não. Sérgio Massa se apresentou como representante legítimo de um governo que, depois de 4 anos, convive com uma inflação de 150%. Qual a chance de dar certo? Ainda acho que foi muito bem. Foi muito bem. Acho que muita gente conseguiu se ligar que não é porque não tá bom
que tem alguma chance de melhorar com Javier Milei. Ainda acho que o Sérgio Massa foi muito bem. A gente chegou a cogitar uma derrota em primeiro turno. Essa sim seria muito pior, porque daria um capital político a mais para que o Milei pudesse levar ao cabo uma parte maior das loucuras que ele falou ao longo da eleição. Não é isso? Mas me parece óbvio isso que o Reinaldo está dizendo, tá, gente? Isso é chover no molhado, né? É lógico que ele não tem condições de cumprir com aquilo que ele disse, pelo menos ao longo do primeiro turno. Então, o que o Reinaldo está dizendo aqui é que ele já capitula antes, porque no segundo turno ele já abrandou o discurso. Né? Abrandou o discurso. Uma necessidade imposta pela realidade material. Né? Se ele não abrandasse o discurso, não tinha ganhado a eleição. Ainda bem que ele não venceu no primeiro turno, e aí sim a chance de fazer uma maluquice ou outra seria muito grande, mas também nem tão grande assim, porque existe Congresso lá também, né? De qualquer modo, não vencendo no primeiro turno, ele teve de ir para o segundo. Indo para o segundo, ele teve de se grudar às elites políticas tradicionais. Ou não seria eleito. E tem um outro ponto que eu quero também colocar aqui antes de deixar o Reinaldo continuar, é o seguinte: essas elites políticas não têm problema nenhum em se juntar com um fascista. Mais uma vez, assim como em todos os exemplos históricos, sejam do início do século XX, sejam os mais recentes, sempre o liberal está lá colado com o fascista. É bom, eu sei que isso também é chover no molhado, mas é bom a gente sempre botar um foco nisso. Porque a galera adora dizer que o fascismo é de esquerda. Engraçado que quando aparece um fenômeno fascista, quem é que se cola com os fascistas? Na primeira oportunidade. Todos os liberais. Né? Isso também tem que ser didático, galera. Lembremos-nos dos números. No primeiro turno, no dia 22 de outubro, ele obteve 29,98% dos votos. Nas prévias de agosto, ele tinha tido um pouco mais, 30,04%. O Massa, no primeiro turno, 36,68%. Nas primárias, nas prévias, 22,46%. Portanto, a Argentina, parte considerável dela, estava com medo de Milei. E ainda está. Se vocês querem saber, o Massa ter obtido 44,3% dos votos, eu considero isso quase um milagre, dada a ruindade do governo. Aí vou concordar com o Palestrinha, foi basicamente o que eu falei antes. Eu acho que até o Massa foi bem, dada a conjuntura. Tá? Porque muita gente se ligou que a chance de dar merda com o Milei é muito grande, né? Um exercício bacana da gente fazer agora é pegar e printar os nossos liberais do Twitter. Tá? Vai ser algo ainda mais engraçado do que foi com o Macri. Reparem nos nossos liberais todos radiantes. Ai, o Milei, porque agora chora a esquerda. Aguarde e confie. E print, vai ser divertido.